Boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, imprensa local, boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal que acompanham a transmissão da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Amparo. 23ª Sessão Ordinária do ano de 2021, 2 de agosto do ano de 2021. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Você os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 20. Amém. Eu solicito seja feito um minuto de silêncio em memória dos falecidos do mês de julho do ano de 2021, conforme artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno. Eu gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, após o recesso, essa primeira sessão ordinária que a gente faz, né? Sejam todos bem-vindos, que o nosso trabalho nesse segundo semestre seja profícuo. Gostaria de cumprimentar o nosso vereador que está online, tá? E, Obrigado. mais uma vez, agradeço a presença de todos os vereadores e vereadoras a essa sessão. Eu coloco em votação a ata da 11ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 19 de julho do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Gostaria de apresentar a pasta de documentos diversos que estão à disposição dos vereadores para análise. Documentos esses que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data. Então, os documentos diversos estão à disposição dos senhores vereadores para análise. Leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Solicito à primeira secretária a leitura das preposições.
Projeto de Lei número 62/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que assegura o direito aos tutores de animais de pequeno porte e de cães-guias no transporte municipal. O projeto de lei será encaminhado a comissões de Justiça e Redação, prazo 17 de agosto de 2021, e para comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Defesa do Meio Ambiente. Prazo se inicia no dia 18 de agosto e se encerra no dia 1º de setembro do ano de 2021. Próximo. Projeto de Lei número 63/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a transparência de informações de obras em unidades escolares e de saúde no município de Amparo. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, prazo 17 de agosto do ano de 2021, e para comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Educação, Saúde e Assistência Social. O prazo se inicia no dia 18 de agosto e se encerra no dia 1º de setembro do ano de 2021. Próximo. Emenda número 29/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei número 47/2021. Senhor presidente, eu peço a dispensa, o envio da emenda às comissões permanentes. O requerimento verbal para a dispensa do envio às comissões permanentes está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores o envio. Próximo. Moção número 11/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Apoio ao projeto de decreto legislativo número 22/2020, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, que susta os efeitos do decreto número 65021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de São Paulo e da outras providências. Pediu dispensa. Eu solicito, eu requeiro que a moção seja incluída na votação da ordem do dia. Eu vou colocar o requerimento verbal referente a essa solicitação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Eu requeiro que a moção seja incluída na votação da ordem do dia. O requerimento verbal desse vereador para a inclusão da moção para a votação na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo requerimento. Requerimento número 77/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que requer informações relativas à disponibilidade do município em promover benfeitorias no Largo Santa Cruz, em comemoração ao centenário de inauguração e instalação da Santa Cruz. O requerimento número 77/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais matérias, secretária? Sem mais matérias, presidente. Tem algum vereador inscrito para manifestação do expediente? O vereador Mineiro. Por gentileza, vereador, 10 minutos com a parte.
Pois não. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Boa tarde, Mineiro. Público presente aí, os internautas. Estive lá no bairro dos Rosas. Já vem vindo já há uns 3 anos que a gente vem brigando por um terreno lá que o Sr. Vilas ele doou para a prefeitura para fazer um posto de saúde novo. E essa semana passada, faz uns 15 dias, a gente esteve lá junto com a secretária, algumas pessoas da prefeitura. Ele solicitou o terreno de novo, então disse que está com a prefeitura. Ele autoriza a fazer, mas que seria na parte de saúde, o posto de saúde. Então ele doou 2.500 metros de terreno do lado da escola nova. E a secretária ficou muito contente com o terreno, capaz de sair o posto dessa vez. Vamos lutar bastante e brigar por isso. E é isso. Estive também na Santa Casa, junto com a Rosinha essa semana, né? Inaugurando os aparelhos novos que chegou lá, junto com a secretária de saúde, o prefeito, o presidente. E vi uma máquina nova de tomografia. Até deitei nela para fazer um teste lá. Uma imagem muito boa de 3D. E também o raio-x novo, uma máquina nova também do raio-x. E veio uma máquina nova, escrevi aqui porque é meio um tratamento de óssea, né? Desse tratamento. Ela vê se o osso tá meio fraco, perigoso de quebrar, essas coisas lá. E graças a Deus essa semana já começou a usar essas máquinas aí. Então, que bom que não precisa mandar mais para fora. Por enquanto é só isso, presidente. Aproveitando o gancho seu, que a presidente lá do hospital disse que vão fazer um mutirão a semana que vem para dar um andamento mais rápido na fila de espera. Então, a semana que vem vai ter um mutirão. Tem bastante gente na espera e vai fazer um mutirão para diminuir a fila de espera. Então, vai ter um mutirão. Não sei se é o final dessa semana ou semana que vem. Isso, beleza. Então, isso é muito bom para a população que está precisando de fazer esses exames. Tá. Deixa eu falar. Depois que terminar. Mais algum inscrito, só isso. secretário? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum inscrito? O pastor Elson está inscrito, mas... Mas eu vou na última expressão Mais algum pessoal. inscrito? Não, presidente. Eu gostaria de solicitar ao vereador Edilson Chaves dos Santos se gostaria de fazer uso da palavra. Não, presidente, nesse momento não. Não há mais nenhum inscrito, secretária? Tem mais inscritos. Sem mais inscritos, nós vamos para o intervalo regimental de 5 minutos.
Ordem do dia. Eu solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Veto total ao projeto de lei número 31/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, aposto pelo senhor prefeito municipal, que acresce dispositivos na lei número 3.708, de 10 de dezembro de 2012, na forma que especifica. O veto está em discussão. Eu peço a palavra, eu solicito a vereadora Rosinha para assumir a presidência da mesa. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Em relação a esse veto do senhor prefeito, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu me propus a fazer esse projeto de lei, a gente se embasou na necessidade dos PCDs chamar a atenção para que as pessoas com deficiência fossem contempladas ou fossem vistas de uma forma que até hoje não são vistas. Nós queremos chamar a atenção para que as pessoas com deficiência tenham poder para se locomover, tenham assistência em todos os âmbitos que uma pessoa com mobilidade normal tem. Haja visto que as nossas ruas não estão preparadas para acolher essas pessoas, os nossos coletivos não estão preparados para acolher essas pessoas, as escolas muitas vezes não estão preparadas para acolher essas pessoas. De qualquer forma, especificamente nesse projeto, a gente falou sobre coletivos. Que os coletivos da nossa cidade deveriam contemplar 20% de sua frota para acolher as pessoas com deficiência, cadeirantes principalmente. E eu agradeço aos nobres pares dessa casa que aprovaram esse projeto. Agora é o seguinte, veio essa solicitação para que o projeto fosse anulado, tá? Mas tem uma razão específica para isso. A prefeitura, o seu prefeito, através da sua equipe técnica, me chamou, explicou o porquê da gente, deles barrarem esse projeto. A lei, quando eu fiz a solicitação, a gente contemplava somente 20% da frota. Mas tem leis federais que contemplam que 100% da frota tem que ser adaptada para acolher essas pessoas. Nós sabemos aqui que o transporte coletivo da nossa cidade está sendo feito de maneira emergencial, né? E sabemos também que está havendo estudos para que não haja mais procedimentos dessa forma, que haja concorrência, para que as empresas que venham trabalhar na nossa cidade não sejam mais contratadas da forma que estão sendo contratadas, de forma emergencial. Aí, segundo o que nos foi prometido pela administração, é que eles vão exigir que os 100% da frota de ônibus, de coletivos que façam a nossa cidade, sejam contemplados com a totalidade de ônibus que recebam as pessoas com deficiência. Ao invés de 20%, 100%. Ótimo, muito bom. Agora, como vereadores dessa casa, nós vamos ficar antenados
e cobrar isso mais para frente, né? Ótimo que a gente já conseguiu levantar esse problema. Que essa casa aprovou 20% e nós vamos ter 100% dos coletivos adaptados para acolher essas pessoas. Muito bom. Então, a gente abre mão, né? A gente não quer assinatura no projeto, a gente quer beneficiar a população, as pessoas que realmente precisam. Então, eu peço aos pares que acolham a solicitação da prefeitura e votem favoravelmente ao veto do seu prefeito. Muito obrigado. O veto continua em discussão. Senhor presidente. Pois não. Atendendo ao pedido do senhor, é claro, a gente vai derrubar o veto, né? O projeto. Vai ser favorável ao veto. Só que, na verdade, a gente sabe que não funciona assim, né? Tem lei federal, mas a lei federal diz há quanto tempo? E ela até então não está sendo cumprida. Eu acho que o que o senhor propôs deveria ser pelo menos o mínimo até que a lei federal fosse cumprida. Mas vamos dar um voto de confiança à empresa de ônibus aí e, Dá um minuto? E vamos, né, continuar pegando firme no pé e quem sabe realmente venha dar esse 100% a essas pessoas que precisam muito de apoio. A licitação tem que ser feita nesses termos, né? Tem que cumprir a licitação. Vamos lá, vamos fiscalizar e vamos atender o pedido aí, vamos ser favorável ao que eles pediram aí. O veto continua em discussão. Senhor presidente. Pois não. É louvável a sua sabedoria. Todas as vezes a gente dá um passo atrás para dar um passo na frente, né? E sabemos que todos nós que estamos de olho vamos cobrar que seja feito, né, quando tiver a licitação. E uma lei federal ela é acima da lei municipal ou estadual, né? Quando tiver a licitação nós vamos ter oportunidade, né? Porque vai ser feito um plebiscito, um chamado, né? E todos teremos uma oportunidade também de apontar sobre isso. Então, acho que é louvável e todos nós vamos estar observando essa situação. Muito bem. O veto continua em discussão. O veto está em votação. Os vereadores favoráveis ao veto se manifestem de forma favorável. Os vereadores contrários ao veto se manifestem de forma contrária. O veto está em votação. Votação nominal, maioria absoluta. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O veto foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Veto total ao projeto de lei número 37/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, aposto pelo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o direito de acesso a absorventes higiênicos por mulheres de baixa renda e dá outras providências. O veto está em discussão. Pois não. Boa tarde, presidente. Boa Boa tarde, tarde, novos vereadores. Quanto ao veto do meu projeto, eu estive conversando com o prefeito e ficou acertado que nós iríamos derrubar o veto aqui. É um projeto bom e devido à situação hoje, para poder fazer ele valer, depende da PPA e da LDO. Como não vai dar tempo, já é agora em setembro, será votado a PPA e a LDO, então se não fizermos agora, não tem como entrar para o ano que vem, né, o kit absorvente. Abrimos mão no momento do kit pessoal, para que outro dia, outra época façamos e tentamos tanto com o prefeito, como a Graziela, que é da saúde, o João,
e demais pessoas lá, e chegamos a esse acordo. E nós derrubaríamos aqui o veto, a Câmara promulga, e o prefeito sanciona e depois faz aí um decreto para que o orçamento possa ser levantado o orçamento e possa também, a partir do ano que vem, as pessoas carentes que têm necessidade possam usufruir desse benefício que é em prol da nossa população que mais precisa, né? Principalmente averiguando e olhando as mulheres com um olhar, né, de pai e um olhar de pastor e de marido. E nem todo mundo tem esse mesmo olhar, não é verdade? Então, mas eu quero agradecer aos nobres vereadores que já a princípio todos abraçaram o projeto, votaram em favor do projeto. É nosso. E estamos fazendo história na cidade de Amparo, porque fazer para os que mais necessitam é muito importante. Então eu peço aos nobres vereadores que vote favorável à derrubada do veto nessa oportunidade. Muito obrigado a todos. O veto continua em discussão. É tipo ser aqui medo, né? Pois não, vereador. Vamos derrubar assim. Na verdade, eu fiquei até chateado quando veio. Também não tá funcionando esse negócio aqui, né? Não. Quando veio, Tá então, funcionando. legal. Eu não quero. Olha aqui. Eu fiquei chateado quando veio o veto do seu projeto, porque é um projeto tão importante e, apesar de algumas pessoas reclamarem, para quem há ou tem a necessidade de O veto continua em discussão. Eu acho que, né, é claro que a execução do projeto é fundamental, mas além disso, eu acho que a gente provocou uma discussão de um assunto, como já foi dito várias vezes nessa casa, de um assunto que muitas vezes é tabu, que muitas vezes é proibido. Falar sobre corpo da mulher é muito complicado e as pessoas ainda criticam muito quando a gente propõe esse debate, mas é um debate fundamental, que a gente sabe que vidas são perdidas porque a gente não tem esse debate. Então eu acho que a Câmara avança muito já com a discussão desse projeto e agora com a derrubada do veto e com a execução do projeto, com que ele seja sancionado, a gente, como sociedade, nós como mulheres, só temos a ganhar. O veto continua em discussão. O veto está em votação. Votação nominal, maioria absoluta. Ressalto, para quem quiser ser favorável ao veto do prefeito, vota-se favorável. Quem quiser derrubar o veto, vota-se contrário. Contrário ao veto. Tá? Pois não. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Contrário. Carlos Benedito Casotti. Contrário. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Contrário. Farlim Conrado de Jesus. Contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Contrário. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Contrário. Silvia Forati Camargo. Contrário. Edilson Chaves dos Santos. Contrário. O veto foi rejeitado por maioria absoluta da casa. Próximo. Projeto de Lei número 47/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que torna obrigatório aos bares, casas noturnas e restaurantes adotar medidas para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco em suas dependências e dá outras providências. O projeto contém emenda. O projeto contém emenda. Isso. Calma aí. Emenda número 29/2021. Ai, que aqui não tem. Secretária, eu penso Emenda que número 29/2021, de autoria do vereador também Farlim Conrado de Jesus, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei número 47/2021. Senhora secretária, eu vou solicitar que a senhora leia a emenda, por gentileza. Emenda modificativa número 29/2021 ao projeto de lei número 47/2021. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei número 47/2021. Artigo 1º.
O parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei número 47/2021 passa a conter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 2º. A vítima que se sentir ameaçada poderá fazer sinal com a letra X com batom ou caneta vermelha na palma da mão ou em um pedaço de papel, permitindo que o proprietário do estabelecimento ou seus funcionários reconheçam que a pessoa foi ou está sendo vítima de violência doméstica e, assim, acione as forças policiais. Sala das Sessões, 30 de julho de 2021, vereador Farlim Conrado de Jesus. Justificativa. A presente propositura de emenda ao projeto de lei visa adequá-lo para que a vítima possa demonstrar de forma uniformizada e através de um sinal pré-estabelecido a situação de violência a que vem sendo submetida, a fim de que possa ser socorrida e a ela prestado o devido atendimento. A emenda está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Esse projeto importante no enfrentamento aí à violência doméstica, né? Igual eu falei para vocês, já estamos trabalhando aí com a Patrulha Maria da Penha e a gente percebe em uma dessas visitas às vítimas, a gente percebe que o trauma psicológico é muito grande. Até essa semana eu tive uma reunião com a secretária da Saúde, a Graziela, na qual eu informei a ela sobre esse problema psicológico das mulheres. Ela de imediato ela já se prontificou a me ajudar, né, nesse projeto, para que a gente possa enviar essas vítimas de violência doméstica para os postinhos de saúde, aonde essas pessoas são cadastradas. Então, esse projeto que eu protocolei aqui hoje, ele vem justamente para ampliar esse enfrentamento, né? Porque, na verdade, tem muito a se fazer ainda. A Silvia também teve um projeto interessante, que é para ministrar palestra nas escolas. O projeto do pastor também. É tudo projeto que visa aí proteger as mulheres, seja no sentido aí de que elas estão precisando de alguma coisa, ou até mesmo no sentido aí de coibir a violência doméstica, que ela é atual e iminente. Inclusive, na data do 29, foi promulgada a Lei 14.188 de 2021, que torna aí o crime de violência psicológica passível de prisão, que antes não era, né? Antes a psicológica não era. Ela entrava na Lei Maria da Penha, mas não era passível de prisão. E a gente sabe que o trauma psicológico ele é tão grande como se a pessoa tivesse sido agredida fisicamente. Porque até nessas visitas que eu fiz aí, nas vítimas, elas começam a falar e já começam a chorar, né? Numa situação de agressão que vive ali há vários anos. Por isso eu peço o apoio de todos vocês, eu peço o apoio da Silvia nas escolas, né? Para ministrar, para seus alunos, para dar conhecimento dessa violência. Peço o apoio da Rosa, né? Que trabalha como cabeleireira, que você talvez consiga arrancar dessa mulher algum sofrimento, alguma violência doméstica e possa passar para a gente. A Janaína, nos seus resgates aí de animais também, eu posso pedir para ela também que ela converse com essas pessoas também, que tem muitas vítimas aí que ficam escondidas, né? Até chegar ao ponto da gente ligar a televisão, ver na internet e aquela vítima foi morta. Às vezes não tinha nem boletim de ocorrência porque ela tinha medo de denunciar. Então, a partir dessa lei aqui agora, vai ficar mais fechada. E eu peço a todos vocês também que me ajudem aí nesse projeto, né? Que o projeto ele não depende só de mim. É por isso que eu estou pedindo ajuda para vocês, que ele depende de várias pessoas. Depende da Secretaria da Saúde, depende do policiamento, depende do prefeito, do secretariado, para que a gente possa trabalhar mais no sentido da violência doméstica, né? Às vezes as pessoas me perguntaram, Conrado, mas geralmente esse tipo de projeto ele é feito por mulheres. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo que eu trabalho na área. Eu estou vendo ali a violência presente todos os dias. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Até mesmo porque eu trabalho nessa área e a gente presencia aí muitas mulheres sendo agredidas. E muitas delas pelo fator psicológico. Então eu peço a todos vocês que eu conversei com a procuradora também, ela me disse que o projeto
jurídico ele não é 100%, né? Então tem margens para várias interpretações. Pois não, Rosa? Viu, Conrado? Não existe projeto para homem ou para mulher. Todo projeto bom tem que ser levado na Câmara, independente do sexo de cada um. Certo? Então, não é porque você está fazendo um projeto que favorece a mulher, você não pode por ser homem. Não, nós temos que derrubar esse tabu também. Qualquer projeto, se ele é bom, é para todo mundo. Independente de ser vereador ou vereadora. Tá? Muito obrigado pelo projeto que você está fazendo, acho muito válido, porque as mulheres têm medo de denunciar, elas têm vergonha de falar que estão sendo assediadas, então isso dá liberdade também para elas. Muito bom, sim. Obrigada. Sim, eu que agradeço, Rosa, pelo o apoio aí nesse projeto. E também o que foi interessante foi essa emenda também, né, que assim que foi sancionada essa lei em Brasília pelo Congresso, pelo Senado Federal, então lá menciona, né, que tem a campanha que é o X vermelho, né, que a mulher pode fazer um X com batom na mão, ou num pedaço de papel, ou no vidro de um estabelecimento, porque eu vou dar um exemplo de casa noturna, é o local que as pessoas ingerem bebida alcoólica. E ali tem muitas agressões ali dentro. E às vezes os proprietários falam, ah, não, é briga de marido e mulher, ninguém mete. Não é bem por aí, né? Então tem que chamar a responsabilidade. As pessoas estão consumindo no local, ele é responsável por aquelas pessoas, eles estão ganhando, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Então pensando mais ou menos dessa forma foi que eu protocolei esse projeto e peço o apoio de todos vocês para que a gente possa avançar, né? Avançar nessa legislatura com projetos importantes, igual eu falei aqui, o projeto da Silvia, o Carlos Gazotti, vocês aí também, que estão com projetos em andamento aí. Então vamos fazer com que essa Câmara ela possa ser vista lá fora de uma maneira positiva, uma maneira de que as pessoas estão brigando por bens comuns, né? Então eu peço o apoio de vocês para que me ajudem a aprovar esse projeto. Muito obrigado a todos. As palavras, presidente. A emenda está em discussão. Posso falar daqui mesmo? Pode, pois não, vereador. Não, só para lembrar duas coisas também, né, na questão desse projeto. Uma, lembrar também que a assistência social faz esse trabalho também com as mulheres, o pessoal do CRAS, dos CREAS, né, os assistentes sociais, os psicólogos, muito atentos sobre isso, sobre a questão das mulheres que são agredidas, crianças, né? Não só aquelas que são abandonadas, mas também aquelas que são agredidas. Então, os CRAS, Amparos tem 2 CRAS, e o CREAS também fazem um trabalho importantíssimo nessa questão aí, né? No trabalho psicologicamente com as famílias, né? No atendimento às vezes, na visita, muitas vezes, eu como fui secretário da Assistência Social, a gente tinha o trabalho lá, muitas vezes a assistência social e o psicólogo visitavam uma família para uma situação e acabava na conversa encontrando várias outras situações, inclusive, né, de agressões em casa, do pai, né, do padrasto, tudo que acabava até batendo na criança, né, e fazendo muita coisa. Então fica aí também só para lembrar, né, na questão da assistência social. Outra coisa que eu vi no projeto aqui, que até o próprio Conrado possa esclarecer a gente, eu não vi lá na contemplação do projeto. Mas nessa emenda você fala da mulher no bar, no restaurante, fazer um X, tal. Como ela saberia, no caso, se isso daí, ela fazendo isso, o pessoal do restaurante, do bar, o dono, como que ele saberia se esse sinal seria para isso? Teria que ser informado, teria que ter colocado, ou até mesmo a pessoa que está dentro do bar, do restaurante, se ela sentir dessa forma, como que ela poderia agir nesse sentido? Não teria que ter um esclarecimento de alguma coisa no bar, alguma coisa que mostrasse? Eu não sei se no projeto está dessa forma, mas eu acho que na emenda teria que constar isso na emenda, né? Porque senão a pessoa não tem como ela fazer, ela não foi informada que aquilo que ela fazendo vai ajudar ela, né? Então, fica aí, não sei se Mas aí, pegando um gancho na sua palavra, já existe estadual já. Então sim, mas as pessoas... É federal, né, Gé? Eu estou falando que assim, que as pessoas não sabem disso, né? Não, as pessoas eu não acredito sabem, que então sim, deveria no estabelecimento constar isso. Porque uma placa, não sei. 90% das pessoas sabem que esse X funciona.
tô achando esse projeto aí ele é amplamente divulgado, né? É tanto que a nível nacional, acho que muitos aqui já viram, né? SX, em televisão, em campanha, né? E aí fica assim, vereador, aí futuramente podemos ampliar um outro projeto parecido, né? Que contemple também, que informe melhor, mas eu acho que ele está amplamente divulgado, inclusive até no artigo aqui do projeto ele fala, né? Placas aí no cartaz do estabelecimento, nesse cartaz pode ser afixado a questão do X, né? E já funcionou em alguns casos também. Eu acho até que poderia fazer uma parceria com a associação comercial para que ela pudesse chamar os comerciantes e dar uma palestra ou através de panfleto orientá-los em relação ao projeto. O projeto é realmente importante e eu acho que você pegar, conversar com a Larissa, ela vai poder te apoiar nisso. E queria também parabenizar realmente a assistência social, né? O CRAS faz um trabalho muito bonito mesmo há anos aqui na cidade e são profissionais que infelizmente ainda não têm ainda o reconhecimento que merecia, mas estão ali dia a dia fazendo um trabalho que eu acho que quem quiser acompanhar vai ver que o trabalho feito pela Assistência Social, pelo CRAS, pelo CREA, pelo Fundo Social também, é algo assim de tirar o chapéu. Então eu deixo aqui meus parabéns a essas pessoas que trabalham aí na Assistência Social, no Fundo Social, no CRAS, e conversa com a Larissa e ela vai poder te ajudar nisso, que o projeto é bacana. A emenda continua em discussão. Eu entendo que o Dil está, e eu acho que todos aqui entendem a preocupação, né? Porque para os leigos, né? Se puder ter uma plaquinha, o que acrescentar é melhor, né? Mas eu acho que até por indicação pode-se fazer isso, né? Até por indicação, pode fazer uma indicação pedindo, porque, querendo ou não, até para quem está dentro do bar, aquele que vai fazer o mal, quando ele olha aquilo ali, inibe ele, né? E mais dá à mulher a coragem, né? Disso aqui é um ambiente que realmente ninguém vai me expor, né? Porque também tem gente que é amigo do cidadão e acaba também, né? Em vez de ajudar, expondo. Mas se tiver ali aquela plaquinha, ele mesmo vai ser responsável por aquilo. Mas é muito bom, a gente tem que fazer o melhor, porque nós estamos vendo, o feminicídio tem aumentado, todos os dias temos visto morte de mulheres sendo apanhado. Hoje mesmo eu fiquei indignado quando eu li uma notícia, duas mulheres, duas companheiras vivendo junto, matou uma criança. A mãe matou, jogou dentro do rio. E ali tem um vídeo da criança e a companheira daquela mulher maltratando aquela criança e no celular foi pego. É uma covardia que se faz com mulheres e crianças indefesas. São pessoas que são indefesas. Mas que todos os projetos venham ajudar e quem sabe um dia, né? Está faltando mais amor e Deus na vida das pessoas. A emenda continua em discussão. Aproveitando, né, que a gente já está fazendo uma discussão do projeto como um todo. Já abraçaram o projeto. Já. Eu ia guardar minha fala para o projeto, mas já vamos conversar. Eu acho que é importante, né? O Conrado disse que foi questionado, mas por que um homem colocando esse projeto? Gente, acho que a luta por justiça e igualdade, ela é feita por todos, né? A gente não tem essa distinção de uma mulher que colocou um homem. Eu acho que a luta para a gente alcançar uma sociedade mais igualitária, que respeite os gêneros, que respeite a vida humana em geral, ela cabe a todos nós. Então, é tão bom quanto. Outra coisa importante, acho que isso que o pastor falou me chama muito a atenção. A gente vive numa cidade pequena, então a gente tem muito essa coisa do conhecido, do amigo, né? O termo popular que a gente usa aí é a broderagem, né? A luta contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher acaba quando começa a broderagem. Poxa, mas ele é meu amigo, vou dar uma proteção, vou fingir que não vi. Só que isso gera consequências gravíssimas, porque a gente sabe que a violência não para na violência psicológica, não para na agressão. A maior parte das vezes ela caminha para o feminicídio. Os casos de feminicídio, eles acontecem depois de muitos atos de violência psicológica, de violência física, né, de agressão. Então, é importante a gente discutir esse tipo de coisa, e é importante que isso esteja fixado nos bares, que o cara chegue, bata o olho e tenha, sim, receio
de agir de forma violenta, né? Nos bares, uma coisa que acontece muito é o abuso também, o abuso sexual, e com o argumento de que, poxa, mas se a mulher tá no bar, ela quer ser abusada, ela tá pedindo para ser abusada, senão ela estaria em casa. Eu já tive que ouvir isso num bar aqui em Amparo. Ah, mas você tá aqui no bar, se você tá aqui no bar, você tá aqui para tudo. Não, mulher tem o direito de ir pro bar, tem o direito de se divertir e de ser respeitada, independente do ambiente em que a gente esteja. Então, eu acho louvável esse projeto de lei do Conrado, porque ele, além de tudo, quebra com esse discurso, com essa falácia de que a mulher provocou, de que foi porque quis, ela que estava com a roupa tal, ela que estava no lugar errado, o que ela estava fazendo numa balada? Se estivesse em casa, não tinha passado por isso. Então, quando a gente tem um projeto de lei que fala sobre a situação de violências contra mulheres em estabelecimentos comerciais, em bares, em casas noturnas, a gente está dizendo que esses espaços são também sim para as mulheres e que nós temos que ser respeitadas, independente de qualquer situação. Então eu votarei favorável, com muita alegria, a esse projeto e, como o Conrado disse, a gente tem que estar aí no dia a dia para garantir que esse projeto seja de fato cumprido, o que é o principal, né? Acho que, para além de... Quando a gente insere um projeto de lei, quando se torna obrigatório certas ações, a gente traz esse assunto para debate. A gente faz com que aquelas pessoas que se negam a aceitar a realidade de violência que hoje nós mulheres vivemos, que elas sejam obrigadas a encarar essa realidade. Não tem mais como fugir. Está ali, tem uma placa. Se você fizer isso, tem punição. Então, é muito importante a gente inserir isso no dia a dia da sociedade. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Agora vamos falar, o projeto de lei está em discussão. Esse projeto, nós falamos sobre a emenda, agora vamos falar sobre o projeto. Se alguém quiser fazer uso da palavra para falar sobre o projeto, fique à vontade. Presidente, Pois não. vou falar daqui mesmo. Pois não. Eu gostaria de falar só do artigo 2º, né, do inciso 1º, que eu acho que um pouco a pergunta que o Dio falou, né? Vou ler aqui. Serão afixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do estabelecimento cartazes que informam a disponibilidade do local para auxiliar mulher que vir a manifestar uma situação de risco. Uma situação dessa poderia inserir, né, a questão do X aí também, né? E igual vocês falaram aí, a lei ela pode existir, mas tem que fazer com que seja cumprida. Eu, como já estou trabalhando aí em cima desse projeto, eu vou fiscalizar, eu vou conversar com os estabelecimentos e vou cobrar realmente. Exigir, se passar esse projeto e eventualmente for sancionado pelo prefeito, que eu acredito que vai ser, porque é um projeto aí muito bom, não gera gastos, né? Talvez aí tenha entendimentos contrários, mas é um projeto que visa o bem comum da sociedade, como a Silva acabou de falar. A luta não é de homem, mas sim de todos, em busca aí de direitos iguais, tanto para homem quanto para mulheres. E lembrando que a violência doméstica também não é só de homem para mulher, é um ambiente familiar. Então, vai abranger todas aí essas áreas aí. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 47/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, foi aprovado por todos os vereadores. Senhor vereador? Essa dispensa da redação final do projeto? A solicitação verbal para dispensa da redação final
está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção número 11/2021, de autoria do vereador Benedito Casotti. Carlos Benedito Casotti. Obrigado. Apoio ao projeto de decreto legislativo número 22/2020, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, que susta os efeitos do decreto 65.0221, 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de São Paulo e da outras providências. A moção está em discussão. Eu gostaria, rapidinho, eu gostaria de usar a palavra, eu acho que pode ser daqui mesmo. O motivo dessa moção de apoio se refere ao projeto legislativo número 22/2020 do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que visa a derrubada do decreto número 65/2021 do dia 19/6/2020. O que falava esse decreto 65/2021? O governo do Estado alegou que o Fundo Previdenciário Estadual estava com déficit. Esse decreto estadual onerou ainda mais os pensionistas, aumentando o desconto a título previdenciário estadual. Este projeto de decreto legislativo número 22/2020 em questão conta com o apoio da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais uma vez, ressalto que o projeto decreto legislativo 22/2020 vai beneficiar aposentados e pensionistas do Serviço Público Estadual, o qual eu solicito a aprovação dessa moção de apoio aos nobres vereadores desta casa. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Boa tarde a todas e todos. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei hoje nessa casa à tarde e me deparei com essa moção feita pelo nosso presidente. Então eu agradeço, presidente. Eu, como professora da rede pública estadual, filha de professora da rede pública estadual e neta de professora aposentada da rede pública estadual, agradeço imensamente essa moção. E porque já ela deve ter sentido na pele o problema, né? Já sentimos. Em casa, já sentimos. Minhas tias também são professoras aposentadas, então a família toda já sentiu na pele esse problema. Então eu agradeço muito a preocupação e a apresentação do presidente a essa moção, na qual eu vou votar com muita alegria e faço aqui a defesa dela, inclusive. Saúdo o deputado estadual Carlos Gianazzi, que também é meu colega, professor, diretor da rede pública estadual. E é importante, né, a gente conversar um pouquinho sobre essa situação, porque a gente está falando de um confisco salarial, né? O governador João Dória, ele, baseado na ideia de que há um déficit previdenciário, isso já é um absurdo por si só, porque a previdência, ela não é um segmento que fica em déficit, porque a gente está falando do tripé da organização social, consta na Constituição a existência da Previdência, a Previdência ela não entra em déficit. Não existe isso. Se a Previdência não está cumprindo com o que ela precisa, o governo injeta dinheiro para que ela caminhe, né? Lembrando, não estou falando agora do SPPrev exclusivamente, estou falando do INSS, mas no INSS, lembrando que por muitos e muitos anos, o governo não precisou colocar R$1 ali. Tá? Então, essa coisa de déficit da Previdência, que a Previdência não está recebendo menos do que precisa pagar para as pessoas, isso é balela. Esse discurso não existe, é mentira, é calúnia. A Previdência, ela não pode ser deficitária, não existe. O governo ele coloca dinheiro público ali para que ela caminhe, caso não haja essa ingerência de dinheiro na Previdência. Então, já começa com uma calúnia, com uma mentira do governador João Dória na sua reforma da Previdência, e ele encaminha isso via decreto. Esse decreto
vai para frente e os salários dos aposentados começam a ter desconto. Ou seja, há um confisco do salário do professor aposentado. O salário do professor aposentado é confiscado. Imagina só, você trabalhou, pagou a sua previdência a vida inteira. Aí você se aposentou. O que o governador João Dória decidiu? Que você tem que voltar a pagar a sua previdência. Isso é complicadíssimo e a gente pode até acusá-lo de crime de lesa humanidade, porque a gente está falando de funcionários públicos ali recebendo R$2.000, R$3.000, R$4.000, que de repente tiveram descontado do seu salário um valor absurdo, de R$800, R$700. Como você chega para uma pessoa que vive ali com R$3.000 e de repente, de um dia para o outro, desconta R$800 do salário dela? Então a gente pode acusar o governador João Dória de crime de lesa humanidade, inclusive. É gravíssimo esse confisco salarial. E é um absurdo você cobrar a previdência de quem já se aposentou. Isso não tem fundamento, é absurdo, é inadmissível. São vários atos que foram feitos contrários a esse decreto, né? E existe esse dispositivo dentro da Câmara de projeto de decreto legislativo, né? O PDL, que ele visa, inclusive, revogar, anular os decretos feitos pelo governador. Então, usando desse artifício, rapidamente, o deputado estadual Gianazzi, ele coloca esse PDL, o PDL 22, já no ano passado, para que esse decreto do Dória seja retirado, para que ele não aconteça, porque é um escárnio. Um escárnio porque confisca salário, um escárnio porque não existe déficit na Previdência e um escárnio porque você cobra de quem já está aposentado, o que é um grande absurdo. Esse caso já está, inclusive, no STF, e eu fico muito feliz que Amparo se some às mais de 130 câmaras municipais que já se manifestaram, que já apresentaram moções de apoio ao PDL do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Então eu fico muito feliz de estarmos aí somando as mais de 130 câmaras que já declararam apoio a esse decreto legislativo. Eu conto com o apoio aí de todos os nobres pares para que a gente aprove essa moção e encaminhe ela o mais rápido possível aos poderes envolvidos. Silvia, quantas cidades tem o estado de São Paulo? 500 e... O que sente pouca, na verdade, é muito pouco. Então vou pedir aqui para que as outras também adiram a isso. Venham a aderir a isso aí, porque é uma vergonha o que ele está fazendo, é inadmissível. Independente de ser governador, o raio que o pai está dando dele. Então, a cidade que ainda não aderiu a isso, por favor, faça também a sua moção de apoio contra esse absurdo. A moção continua em discussão. Pois não. Pois não. E eu acho importante que esse dinheiro ele seja devolvido, né, às pessoas que levaram esse prejuízo. Outra coisa que vale lembrar é que tudo isso foi feito em meio a uma pandemia. Tudo isso vem na calada da noite, né, inserido no meio de uma pandemia. Então é uma atitude covarde, além de tudo, né? Além de tudo, é uma atitude covarde de alguém que sabe que está errado. De alguém que sabe que não poderia estar fazendo um negócio desse. Então deixo aí meu apoio à moção de apoio ao Gianazzi e também o meu repúdio ao governador João Dória, que agiu de maneira ilegal e covarde. Uma palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Como diz, né? Pode vir alguma coisa boa do PSOL? Bom, tá vindo pelo menos alguma. Pelo menos uma, né? Eu voto a favor dessa moção porque é em bem do povo. Eu acho que tudo que é em bem da população, né? Eu acho que é importante a gente pensar. Infelizmente, o governador ele tem governado com tudo atrapalhadamente, infelizmente, porque ele governa pensando só para frente, não pensando no momento. E o que ele tem feito é isso, essa atrapalhada. Ele quer fazer com que as pessoas vivam trabalhando, só que ele esquece que ele hoje é um milionário, os demais são trabalhadores, são professores, são pessoas que vivem no dia a dia. Então eu acho que essa moção vem de encontro com essa situação. Eu sou favorável também. Obrigado. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo.
Moção número 12, 2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Apelo à Câmara dos Deputados para a tramitação do projeto de lei que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. PNAMI ou PNAM? PNAMI. PNAMI. E dá outras providências. De autoria da Frente Nacional dos Prefeitos. A moção está em discussão. Bom, o seguinte, vou falar aqui mesmo, é rapidinho. Essa moção, o que acontece? Esse projeto tramita na Câmara, está paradinho lá, quietinho. E está prejudicando em muito as pessoas, as pessoas com mobilidade os idosos. Tá? Precisa subir um pouquinho aqui, por gentileza, Eduardo. Isso. Então, o que acontece? O objetivo do programa são custear o direito à assistência social previsto na Constituição Federal, garantir a mobilidade urbana dos idosos mediante a utilização de serviços de transporte público coletivo, manter a modicidade tarifária para os demais usuários do serviço de transporte público coletivo, garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de transporte público coletivo. A proposta legislativa que visa o custeio federal das gratuidades dos idosos no serviço de transporte público coletivo urbano, apesar de ser insuficiente para resolver todos os problemas de financiamento do transporte público no país, é fundamental para garantir com sua sobrevivência no custo a médio prazo, além de corrigir injustiças sociais presentes no modelo atual do custeio desses benefícios. Com a Constituição do Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em áreas urbanas, será garantida a devida assistência a todos os idosos que fazem jus ao direito constitucional da gratuidade no serviço de transporte público coletivo urbano, bem como diminuir o impacto nas tarifas pagas pelos demais brasileiros que utilizam esse serviço público. Mediante a importância do tema, este vereador apresenta a moção de apelo à Câmara dos Deputados, solicitando uma atenção especial à mesa diretora, bem como das lideranças partidárias, para que o projeto de lei seja colocado em tramitação. Diante do exposto, peço o apoio dos nobres vereadores desta casa para aprovação desta moção de apelo. A moção de apelo continua em discussão. Eu acho até interessante, porque eu acho que isso vai ficar por lá mesmo. Mas eu acho que Amparo tem que rever como é que está a situação dos idosos aqui. E se aqui não tem essa mobilidade, Amparo poderia oferecer isso. Seria justo. Porque vai esperar o governo, o Estado. Essa moção de apelo, nobre vereador, não é feita somente por essa casa, mas é também feita pela Frente Nacional dos Prefeitos. Sim, eu achei fantástico a sua colocação. A única coisa que eu estou dizendo é que é para a gente aproveitar o gancho. E se Amparo não tiver esse serviço oferecido, que possamos então fazer uma lei sugerindo que ofereça aos idosos também aqui. Uma lei municipal. Muito bem. A moção está em discussão. A moção está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mais matérias, nobre vereadora? Sem mais matérias, Sem mais presidente. Matérias. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos para explicação pessoal. Tempo de 10 minutos sem apartes. Vereador Mineiro. Podemos contar tempo, Mineiro? Vamos lá, então. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Presentes. Seguinte, presidente.
fui no polo do São Dimas, para fazer uma visita lá. Cheguei lá, formigueiro para tudo quanto é lado. Formigueiro mesmo, com a formiga, bastante. Formigueiro mesmo, tá cheio, aquelas terras tudo soltas. Mesmo na entrada, nas lateral, na garagem. E eu solicitei com a prefeitura para fazer uma limpeza lá, né? E a servente lá falou que todo dia cedo e à tarde tem que varrer a entrada por causa das formigas mesmo, de tanta terra que solta lá. Então, vamos fazer uma limpeza lá para ver. E passei para a secretária da saúde também, sobre as pessoas que precisam daqueles aparelhos auditivos. Para fazer um levantamento para mim, tem 107 pessoas, 63 mulheres e 44 homens. Necessita desse que está parado desde 2019. Então a gente vai levantar esse, vamos ver o que a gente consegue para poder ajudar essas pessoas. Falta de água. Bastante gente reclamando lá no Alto da Serra, né? No Planalto da Serra também. Aí eu fui atrás no SAI para ver, conversar com o Biro lá. E tem 4 caminhões no SAI para fazer o serviço. 3 caminhões quebrados. Os 3 maiores quebrados só tem um de 7 mil litros só. Então o pessoal tá aí reclamando aí, mas vai demorar um pouquinho, porque tem caminhão em Itapira quebrado lá, para arrumando lá. Tem caminhão também por aí que tá faltando peça. E ontem estourou uma embreagem do outro também. Então tá meio complicado. Mas o Biro falou que vai atrasar 1 ou 2 dias, mas vai repondo. Esse caminhãozinho pequeno mesmo. Eles estão procurando para ver se consegue alugar caminhão para ajudar lá. Sobre a caminhonete da Ranger, fui conversar com mandei o ofício pro prefeito lá. Ele falou que precisava comprar um carro para ele usar, um carro melhor. E a caminhonete estava parada. Inclusive ele me mandou um monte de foto com ninho de rato. Tava feio o negócio mesmo. Então ele pegou a caminhonete para usar e mandou uma picape furgão para lá. Então fez essa troca para não ter que gastar dinheiro com o carro. E que não usou o dinheiro foi usado do tesouro do município, do municipal. Então não foi usado da saúde, recurso da saúde, nada. Então usou o próprio dinheiro da prefeitura para comprar essa caminhonete, né? Foi usado. Tá. E sobre o extraordinário de hoje, tudo bem, a gente vai votar. Eu acho que é um bom negócio lá para as pessoas, para não poder pagar mais. Já vai negociar uma dívida que já está difícil. Não tem que pagar mais um pouco para os advogados, né? Mas acho que, como a gente tem aí a procuradora, acho que a gente teria que passar para a procuradora. A gente tem um recesso dela para saber. Porque senão não vai adiantar nada ter a procuradora aqui na Câmara. É uma casa de lei, toda vez que precisa, não passa por ela. E a gente fica meio sem ressalto, porque eu mesmo não entendo nada dessa negócio de leis aí, muito pouco. Então a gente corre atrás para aprender. Como não passa por ela, ela fala o que pra gente? Então fica difícil, tá? Sei que é urgente, preciso, porque vai acabar o tempo, tá? Mas é um negócio bom também, o prefeito tá certo, na minha opinião. Concordo com ele, mas que a gente possa... Vai ter as coisas, vamos ver certinho, a gente conversa, senão faz uma reunião pra gente ver isso antes de passar pela procuradoria da casa. É só isso. Boa noite, presidente. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Pastorel. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Boa noite, vereadores. Já. Boa noite. Boa noite já, né? A todos que estão online aí também, a imprensa. Eu quero aqui, nessa oportunidade, tem um textinho bem grande aqui, mas eu quero lê-lo. Tá bom. Eu quero deixar aqui meu repúdio ao Judiciário e muito mais ao STF, que é o TCE, que tem virado um partido político e tem interferido nos demais poderes. Uma democracia se constrói com poderes independentes, coisa que não tem acontecido no Brasil. O mesmo STF que solta um condenado para se candidatar é o mesmo que virá auditar os votos. É o mesmo que coloca a raposa para cuidar do galinheiro. Precisamos de voto auditável e impresso. Estão querendo a esquerda do poder para voltar à roubalheira, a volta ao ataque à família que Deus elegeu como família,
querem a esquerda no poder para calar a voz dos conservadores. Daqui a pouco seremos punidos por dizermos que somos héteros, somos brancos. Uma coisa eu digo, somos todos seres humanos e devemos nos respeitar, independente de raça ou cor. Fica aqui meu repúdio e minha indignação. Ontem teve manifestação no Brasil, pedindo o óbvio. É muito estranho que o Brasil tenha que pedir o óbvio, que é a garantia do voto. É como dizer que vou botar uma tranca na porta da minha casa. Não vou trocar de casa e nem de porta, apenas vou colocar uma tranca. Se alguém diz que não pode, é porque está com alguma má intenção. Quer arrombar minha casa. Todo mundo quis, desde 2001, aprovar essa lei. A última lei do então deputado Bolsonaro foi aprovada por 433 votos a 7. E agora por que não querem? E por que antes era um deputado do baixo clero e agora de alguém que pode ser obstáculo para voltarem ao poder. Esse poder que deu tanto dinheiro para tanta gente corrupta. O STF tem que fazer com que a Constituição se cumpra. O STF tem sido militante da esquerda. As manifestações de ontem, ninguém quebrou nada, não pôs fogo em nada. As famílias de bem foram pedir uma democracia melhor. Caifás, quando quis matar Jesus, estava preocupado porque queria matar Jesus. Porque Jesus incomodava. E eles se reuniram e disseram assim, lá em Marcos diz, vamos matar ele, porque senão vamos perder o poder e Roma vai nos tirar. Então se levantaram contra Jesus para o matar. Não estou dizendo que Bolsonaro é o Messias, é o Jesus. Mas por que não ter voto, além de auditável impresso? Ué, por quê? Não podemos melhorar? Até no jogo do bicho, a pessoa pega o papelzinho dela, que é a garantia que ela jogou no bicho. Você vai no banco, te dá um papelzinho, vai no mercado, te dá uma garantia. Você vai, passa com o seu carro no pedágio, te dá uma garantia. E por que não podemos ter uma garantia melhor? Eu acho que é para melhorar. Mas não. Se votaram 433 deputados no ano de 2001 em favor dessa PEC, só 7 foi ao contrário. Por que agora? Só porque o presidente está aí e quer? Ué, quem não deve não teme. Infelizmente, hoje, eu disse isso ontem na passeada que teve, disse e vou repetir, o STF, ele milita contra os demais poderes. Hoje, um prefeito ganha eleição, mas só governa se o promotor deixar. O que é isso? O que é isso? É um poder interferindo no outro. Se eles querem o poder de governar, sai para a rua. Vai pedir voto. As pessoas pensam que é fácil estar aqui? As pessoas pensam que é fácil receber o voto para estar aqui? Então, se eles têm tanta certeza que eles podem fazer, vai votar. Por que o STF ninguém é concursado? Não, porque são apadrinhados. Agora, depois que entram, o mesmo que soltou um condenado é o mesmo que depois vai lá. Olha, é colocar ali a raposa ali para vigiar as galinhas. Então, eu fico indignado, estou indignado com essa situação. Não é porque é o presidente. Querem achar corrupção de todo jeito. Não tem, eu tenho que inventar. Aí eu volto a falar, pega lá 7 corruptos, sentam lá e fazem CPI. Fazem CPI. Ladrões. Que tem lá, 65 milhões roubou, a mulher foi presa. O outro tem 17 processos. E está lá, sendo juiz. Olha, nós vimos esses dias, foi essa semana, 2 juízes que foi preso, se eu não me engano, foi no Pernambuco ou na Bahia, que vendia sentença. Nós estamos vivendo uma democracia, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos chegar a ser uma Venezuela. Porque um ex-presidente da República, veja aí o PT, veja aí o PSOL, por isso que eu falei, pode vir alguma coisa boa da esquerda? Ainda bem que veio alguma coisa boa. Apoiar Cuba? Aqui, não. Apoiar Cuba? Está lá matando o seu povo? Apoiar China? Só porque a China compra da gente?
Só porque o traficante me dá para mim uma televisão? Peraí. Os cubanos estão morrendo porque não tem voz, não pode votar. Ontem eu vi uma médica cubana, que agora ela radicou no Brasil, e ela disse, agora eu vou ter pela primeira vez, coisa que eu nunca fiz na minha vida, vou poder votar, vou votar no Brasil. Vou votar. Olha, a democracia, você pode discutir, podemos aqui travarmos debate, mas a democracia é o melhor governo do homem. Porque o melhor mesmo seria a teocracia, Deus governando. Mas na Terra, hoje, a democracia é o melhor, porque dá 4 anos para alguém fazer o melhor. Mas no Brasil, infelizmente, nós não tivemos cuidado. Vamos virar uma Venezuela. Meu irmão está lá na Argentina, não pode viajar para cá. Está lá fechada a Argentina. E na Argentina hoje, agora, o que o presidente fez? Que ele tem um filho homossexual, ele agora decretou uma lei que quando a pessoa for nascer criança, não precisa colocar mais se é homem e mulher. Só põe um X. O que é isso? O que é isso? Deus fez macho e fêmea. E é isso que quer fazer com o Brasil. Está lá na miséria. A Argentina caiu na pobreza. Está lá, as pessoas não podem, nem os católicos, nem os evangélicos, não podem falar contra o governo. Fechado. Meu irmão, está para vir para o Brasil? Não pode, só vai conseguir vir em janeiro. Porque está tudo fechado. Olha, o que é isso? E é o que queriam fazer no Brasil. Hoje estão com bronca porque o Brasil cresceu 5%. Já pensou? Vamos fechar tudo, vamos fechar tudo. Lógico, quem tem o seu pagamento no final do mês, manda fechar tudo, mas quem não tem? Então, o Brasil nosso pode ser maior do que é. Maior do que é. Não é politicagem que vai melhorar o Brasil, é a política séria. É o que não tem ainda. Está faltando no Brasil. É o que eu disse. É uma coisa boa, uma moção boa, vamos votar em favor. Mas se é algo ruim, eu estou aqui. Sou conservador, sim. Respeito o ser humano. Respeito o ser humano. Não importa quem seja, não quero que atire uma pedra em ninguém. Porque eu não faço isso. Quando alguém bate em alguém, alguém mata alguém, é porque essa pessoa é covarde. Não tem o amor de Deus. Então ninguém deve atacar ninguém por sua cor, pela sua tradição. Não, tem que respeitar. Mas nós temos que entender que nós vivemos num país que é cristão. E nós temos, a Bíblia Sagrada está aí. E a Bíblia diz lá, que Deus fez homem e mulher. Gosta ou quem não gostar. Respeitamos as pessoas. Mas se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco o Brasil chega uma Venezuela, onde lá as pessoas estão morrendo de fome, comendo lixo, porque tem lá um governo onde a esquerda brasileira apoia ele. Graças a Deus que teve o impeachment para poder colocar as coisas pelo menos no eixo. Então que nós possamos ter cuidado. 2022 está aí. Vamos ter cuidado em quem nós vamos dar o nosso voto. Porque são 4 anos que as famílias podem se deteriorar novamente. Muito obrigado a todos. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Gil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Internautas que nos acompanham. O pastor falou aqui a respeito do voto auditável, né? Impresso. Não, impresso não, auditável, né? Isso. Eu acho que nada disso precisaria se as pessoas fossem corretas e honestas, né? Infelizmente, a gente vive num país que, na verdade, isso não prevalece, né? Então, por isso que agora a onda, né? Na verdade, agora é lutar por esse objetivo aí do voto impresso e auditável. E não precisaria, né? Se as pessoas confiassem, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. Com relação também ao
ao STF, eu também fico indignado com muitas coisas. Não é na questão de esquerda, direita, essa situação toda aí, não vou entrar nesse mérito. Mas no que é feito, né? Nas sentenças dadas, nos julgamentos, eu acho tão absurdo cada coisa do STF que é impressionante. E a CPI também, que o presidente, que o vereador falou aqui, concordo plenamente. Aí a gente vê o teu presidente da CPI e o relator. Aí eu coloco como relator de uma CPI importante até, né? CPI importante. Um Renan Calheiros, velho. Se você for pegar a história e ver o que é Renan Calheiros, você fala, não é possível. Não é possível um pilantra, não vou falar nem bandido, pilantra desse, ainda querer dar voz de prisão para as pessoas que vão lá. O que ele fez com aquela médica que foi lá é absurdo. É absurdo. E não acontece nada. Esse país aqui, na verdade, é um país do faz de conta. Né? É um país do faz de conta. Por isso que tá essa bandalheira toda aí que a gente vê. E vai continuar por um bom tempo. Né? Mas eu quero, voltando aqui para Amparo, eu queria falar sobre duas situações. Uma, a questão da Covid, né? A gente tá andando pela cidade e parece que a pandemia acabou, né? Parece que o próprio vereador mineiro, Osmar, que faz parte também da comissão nossa, a gente comenta às vezes, né? Acho que a pandemia acabou, presidente. Não tem mais, né? Ontem eu estive andando aí pelos algumas regiões aí que tem os bares da cidade, no centro e tal, né? E eu fico indignado. E aí, a gente vê depois na internet, quando aí eu vou até dar um pouco de razão para o prefeito em algumas situações, o prefeito às vezes, na boa vontade, quando estava aquele aumento, né, da pandemia, tudo, o prefeito fechou, dono de bar ficou bravo, o restaurante ficou bravo. Mas, cara, não é possível. Não é possível você ir num bar, você passar na rua e você ver aquela quantidade de gente aglomerada, como se não fosse nada. Sabe? Não dá. Daqui a pouco acontece uma nova onda aqui na cidade, o prefeito vai fechar a cidade de novo. Vai fechar bar, vai fechar restaurante, vai fechar tudo. Será que as pessoas não têm um mínimo de consciência um pouco? Um mínimo de consciência de falar assim, não, peraí, eu não vou aglomerar, eu não vou, né? Eu não vou deixar o próprio dono do bar, do restaurante, não deixar acontecer isso. Né? E também aí a gente vê também um pouquinho até né, da questão do bom senso, mas também vê um pouquinho da falta de fiscalização, um pouquinho também. Né? Não sei, a gente já falou sobre isso aqui, eu sei que é difícil, não vou culpar também só os fiscais, assim, falta gente, acho que para trabalhar também, né? Não é? A gente sabe que é limitado o setor de fiscalização e não sei como poderia fazer isso, chamar, eu acho que uma reunião também entre o prefeito com os donos de bares, restaurantes de novo da cidade, né? Porque não tem, a gente vê, é absurdo, aquele pessoal que fica batendo papo horas e horas, tudo sem máscara, sem nada, sabe? É impressionante. É que a gente vê a situação. Então a gente queria até fazer um apelo aí à secretária de saúde, né? Que apesar, não conhecia ela, conheci na reunião que a gente participou na prefeitura. Achei pela conversa, pouca conversa que a gente teve, uma pessoa boa, uma pessoa que realmente conhece a parte de saúde, né? Então, até faço um apelo para ela para que faça uma reunião com esse pessoal, esses donos de bares, restaurantes aí, para que tome providência, né? A pessoa tá lá, capacidade não é 30%, do 30%, 50% agora, né? Ó, a gente vai, eu tô falando por causa da igreja católica, a gente frequência. A gente vai na missa, vou aqui na catedral. Você chega lá, você senta 2 pessoas no banco, tem álcool gel, tem tudo. E tem limite de capacidade da igreja. Agora, se na igreja que eu vou lá para rezar, eu tenho eu tenho que seguir essas regras, por que no bar eu não tenho que seguir?
Porque no bar eu tenho que ocupar tudo, tem que ser lotado, os bares, a pessoa ficar até de pé. É impressionante. Eu tenho certeza que na igreja evangélica é a mesma coisa. Você segue, tem que seguir, obrigado. Porque senão a pessoa vai lá, senão vai chegar lá o prefeito, chega lá o fiscal, né? Vai dar problema para quem? Vai dar problema para o padre, vai dar problema para o pastor. Agora, os bares continuam do mesmo jeito. Difícil, complicado. E outra situação que eu queria falar, e isso vem a respeito também da reunião que a gente fez lá, que preocupa muito, a situação da Santa Casa de Amparo. A gente esteve lá na reunião, né, com o prefeito, e a gente viu que a situação é complicada. E não é de agora, já faz tempo, né? Já faz tempo essa situação. Já vinha antes, né, de anos, mas a intervenção acabou a gente é que isso é engraçado até, né? Faz-se uma intervenção na Santa Casa para melhorar a situação. E a gente vê que não melhorou nada, né? Não melhorou nada a situação. Você vai pegar os números, né? Valores absurdos que foram até passados e não se melhorou nada. Continua a dívida, continua o atendimento precário. Tem um monte de reclamação, chega, os vereadores falam, eles chegam, sabe? Reclamação todo dia, não estou mentindo? Vocês sabem, é verdade. Né? Reclamação de mau atendimento, reclamação de falta de medicação, falta de funcionário. Né? Essa situação, então, não sei, até pelo que passaram para mim também, a situação até que o prefeito convidou a gente para ir lá, que ia chegar o material com os equipamentos que o Mineiro falou aqui, de uma empresa. A outra empresa, os equipamentos eram bons. Saiu por quê? Porque não teve pagamento. A empresa ficou 3 ou 4 meses sem receber. Pelo que chegou para mim, não é isso. Mas, então, sabe? Então, continua. Agora foi grosado, né? De 2020, 1.700.000 e pouco. 1.720.000. Que a Santa Casa vai ter que devolver esse dinheiro. Olha aqui, então, eu não tenho dinheiro, né? Foi pago indevido, né? Porque pelos contratos que foi feito, que 4 ou 5 contratos. Não, o dinheiro foi recebido. Não, foi recebido, mas não foi executado, feito os serviços, né? Prestado Na gestão serviço. anterior, né? Isso, de 2020. Agora ela vai ter que devolver. Mas olha a situação, vai ter que devolver dinheiro. Como vou devolver se eu nem tenho dinheiro para aplicar? Médicos estão sem receber lá, que chega pra gente sem receber. A Silvia colocou outra situação aquele dia, né, Silvia, do pessoal lá também, né? Tava com problema. Sabe, é muito preocupante pra gente, né? Como vereador, como representante da população, a gente vê essas situações. Sem contar a situação da própria diretoria da Santa Casa, né? Sem contar a situação da diretoria. Né? Que o próprio prefeito falou pra gente lá, não sou eu nem que eu bato nessa tecla, o próprio prefeito falou. Então, sabe, eu não sei o que a gente que vai ser feito. Agora vai ter que assinar um TAC, né, presidente. Isso. Então, não sabemos se assinou ou não para devolver esse dinheiro. Entendeu? Eu acredito que não vai assinar, mas, sabe, é preocupante. Bom, é só isso. Boa noite, presidente. Aqui, esse memorando que é do Covid? Posso? Pode. Pois não. Eu fiz um ofício pedindo para a diretoria da Vigilância Sanitária a respeito das mortes, né? Porque a gente vê que morre mais pessoas no Anacinta, na BPA. Eu queria saber qual a quantidade e o porquê. Olha, de abril até junho de 2021, abril de 2020 a junho de 2021, morreu 151 pessoas na Santa Casa de Covid. Na BPA, de abril de 2020, de maio de 2020 até junho de 2021, morreu 50 pessoas. Hospital de campanha, de maio até junho, morreu 3 pessoas. E de hospitais de fora foram 12 pessoas. Dando aqui um total de 200
e 16 pessoas mortas neste ano, 216 vidas perdidas. E sabemos que o Ana Sintra morre mais também, tem mais leito, tem mais dificuldade. Mas isso aqui é importante que as pessoas, como o Gil falou, para que as pessoas pensem que a pandemia não acabou ainda, né? Que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado. No Ana Sintra também, lá as pessoas têm que ter cuidado, que chega lá para fazer o teste Covid, não está fazendo lá. Minha esposa foi até lá, que não estava bem, ontem, aí mandaram para o Polo. Lá no Polo não está fazendo, não é no bolão mais no Polo, que as pessoas saibam disso. É no postão. Só que ela fez na hora lá, não deu nada, mas fica uma situação adversa. Vai para o hospital, manda para outro lugar, né? Então eu quero deixar bem claro aqui que é no postão de saúde que está fazendo o teste do Covid. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, por favor. Vereadora Silvinha, eu mesma. Aproveitando o gancho dos colegas, né, que falaram da Santa Casa, eu acho que é algo que se faz urgente que a gente apure o que aconteceu ali, porque é inadmissível que uma intervenção pública ela tenha saído ali do hospital, deixando uma situação de calamidade como que a gente está vendo agora, né? A gente imagina que uma intervenção ela vem para resolver os problemas de uma Santa Casa, não para gerar mais problemas. Eu acho que a gente precisa sim apurar urgente o que aconteceu durante essa intervenção para que a Santa Casa chegasse na situação que ela está hoje, que é uma situação gravíssima, né? A gente tem informações de que está acontecendo uma auditoria interna no Ana Sintra, que já se descobriram algumas coisas, que tem coisa errada mesmo. Mas o apelo que eu faço aqui é que nós vereadores, possamos ter acesso aos documentos dessa auditoria para que a gente possa passar para a população o que está acontecendo, então. Ou que nós mesmos possamos investigar o que houve ali durante esse período de intervenção e que os culpados sejam punidos. Porque a gente está falando de dinheiro público e a gente está falando de saúde pública, a gente está falando do nosso hospital Porta Aberta do SUS. A Ana Sintra recebe todo mundo. Todo mundo. E é um absurdo que o hospital chegue na situação que ele está. Então, eu acho que nós temos obrigação, e essa obrigação se estende até a toda a população, de observar, entender e tentar apurar o que aconteceu ali nesse momento, né? Porque é inadmissível uma intervenção deixando o hospital na situação em que ele está. Então, acho que temos sim o dever de apurar o que vem acontecendo no Hospital Ana Sintra, e principalmente o que aconteceu durante essa desastrosa intervenção na qual o hospital passou no ano anterior. Bom, gente, eu acho que a galera bolsonarista tá com uma escassez de pauta, né? Porque você levantar uma pauta de voto auditável, porque já é auditável, né? A gente tem filipetas, todos aqui foram eleitos, sabem que os seus partidos têm as filipetas, então vocês conseguem conferir os votos, né? Voto no papel escrito em quem você votou, sabe para que serve? Serve para o miliciano, para o coronel ir lá conferir se aquele voto que ele ameaçou, se aquela pessoa que foi ameaçada para votar nele, se aquela pessoa que de repente ele deu um agradinho para votar, votou mesmo nele. Aí quando você tem o comprovante, você fala, não, senhor miliciano, foi votado mesmo, não, eu vi lá, ele votou em você, saiu lá o nominho de quem ele votou, fique tranquilo. E acho que é uma falta de pauta, né? A gente está no meio de uma pandemia, o Brasil voltou para o mapa da fome e as pessoas querem discutir o voto que já é auditável, né, em papel. Um retrocesso, né? Temos a urna eletrônica, que é referência para o mundo todo de legalidade, de eleições corretas, sem fraude. Afinal, gente, o presidente, ele foi eleito com a urna eletrônica. Mas ele foi eleito deputado. Deputado é cargo pequeno, né? Não, gente, foi eleito presidente da República. Sério. Ali não tinha fraude. Ah, não, mas agora vai ter porque talvez eu perca. Ah, pera lá, meus caros. Tenho quase 15 anos em cada perna. Não vou acreditar nisso, não. Bom, mudando aí de assunto, eu não posso deixar de falar hoje sobre o Paulo Galo. Paulo Galo já foi citado aqui nessa casa quando o vereador Edilson propôs o Dia dos Entregadores aqui. Paulo Galo é o líder do movimento dos entregadores.
Ele organizou vários movimentos ali entre esses grupos de pessoas, né, também chamados de motoboys, para reivindicar melhores condições de vida para as pessoas que trabalham com serviço com aplicativo de entrega. Já que, segundo uma pesquisa da Aliança Bike, essas pessoas trabalham em média 12 horas por dia e recebem uma média de R$ 936 por mês. Elas não recebem nenhum tipo de auxílio, garantia, vale alimentação, seguro, nada. Nada. Elas prestam serviço e ganham por aquilo que elas entregaram. E isso faz dessas relações de trabalho relações extremamente precárias. É um serviço extremamente precarizado. Aqui em Amparo, inclusive, houve movimento de motoboys, reivindicando melhores condições. O Paulo Galo, ele é casado com a Jéssica. Ele e a Jéssica têm uma filhinha de 3 anos. Ele e a sua esposa, eles ralam muito para conseguir sustentar e manter a sua família. Eles são trabalhadores. E insistindo, né, além dessa luta para conseguir manter a sua família, ele também insiste na luta de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. E aí, nessa luta, ele esteve nas manifestações do dia 24 de julho. E no dia 28 de julho, o Paulo Galo, corajoso que é, ele compareceu ao 11º DP de Santo Amaro, onde está se investigando o incêndio à estátua do assassino e abusador de mulheres, Bandeirante Borba Gato, né, que a gente homenageia, vale lembrar. E a sua prisão ela foi decretada. E da sua esposa, Jéssica, que nem estava no dia do protesto, ela não estava presente, ela estava com a filhinha em casa, ela não estava no protesto, ela teve a sua prisão decretada. Essa mulher passou 48 horas presa, longe da sua filha de 3 anos, por algo que aconteceu em um momento em que ela estava em casa. Ela nem estava presente no momento em que a estátua do Bandeirante Borba Gato foi incendiada. E ela, mesmo assim, passou 48 horas presa. Seu marido, Paulo Galo, aquele que eu disse para vocês, que eu descrevi, trabalhador, ele continua preso. E ele teve um pedido de habeas corpus negado. O motivo da sua condenação é a agitação para que a estátua do assassino, abusador de mulher, Borba Gato, fosse incendiada. Ele é acusado disso, foi preso, assumiu a sua culpa, se apresentou voluntariamente no 11º DP e ele teve o habeas corpus negado. A prisão dele, a manutenção do habeas corpus, ela também é justificada porque pelo fato de que ele faz parte do grupo de motoristas de motoqueiros, né, no caso, antifascistas, de entregadores antifascistas. É um grupo político que se organiza, inclusive, reivindicando melhores condições de trabalho para os entregadores. E ele fazer parte desse grupo foi um agravante para manter ele preso. Então, peraí, a gente está falando de uma prisão política. Ele está preso não só pelo incêndio da estátua do assassino, abusador de mulheres, Borba Gato. Ele está preso por fazer parte de um movimento político. Quantos anos faziam que a gente não escutava isso? Fulano está preso por ser parte de um movimento político. Eu, com os meus quase 29 anos, nunca tinha ouvido, porque eu nasci na democracia. Mas agora a gente está voltando a ouvir. Além disso, um outro agravante para manter a prisão do Paulo Galo é que ele não entregou os seus companheiros, né, outras pessoas que estão envolvidas no incêndio do abusador de mulheres, do assassino, Borba Gato. A estátua, né? E ele não entregou quem mais estava com ele. E aí o argumento é de que ele não entregou essas pessoas, então ele tem que continuar preso. Sabe como é o nome disso? Tortura. Tortura. Durante a ditadura civil-militar, que perdurou por longos anos no nosso país, as pessoas também eram presas por isso, por participar de movimentos políticos e por não entregar os seus companheiros. O Paulo Galo está preso de forma ilegal e essa prisão é uma prisão política. Repito, ele se apresentou voluntariamente ao 11º DP, assumiu a culpa pelo incêndio e encarou a possibilidade ali de um processo e ele continua preso. Paulo Galo hoje não é só uma liderança dos entregadores aqui do estado de São Paulo, para não dizer do Brasil. Paulo Galo hoje é um preso político. E que todos saibam disso. Todos saibam disso. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos voltar a viver uma situação de prisões políticas, tortura, de perseguição.
Por isso que nessa casa que fique registrado o apontamento a essa história, que toda a população amparense saiba que hoje no Brasil nós temos um preso político no 11º Distrito de Santo Amaro. Então eu desejo aqui a minha força, a esposa Jéssica, está lá em casa com a criança de 3 anos, e desejo a minha força ao Paulo Galo e a todos que ousam lutar por um mundo mais justo, que não abaixam a cabeça diante do abuso, que não baixam a cabeça diante de ações truculentas e violentas. Eu estou do lado daqueles que lutam pela democracia e que nunca, quem luta pela democracia, nunca, jamais pode aceitar uma prisão política. Então é fundamental que nós falemos por Paulo Galo hoje, que é o nosso preso político. Pela liberdade de Paulo Galo. Mais algum inscrito, senhora vereadora? Pela liderança, presidente do PSD? Pode? Novo vereador... Ah, mas a Silva falou umas coisas aí que não dá para aguentar, né, presidente? A próxima eu falo, porque não é possível. Vamos... Uma estátua no meio de São Paulo e o cara não tem que estar preso? Ah, tem a dova. Aí é demais pra minha cabeça. Mais algum? Vereador Edilson. Edilson, fica à vontade. 10 minutos. É o Edilson online. Não estamos ouvindo. Você está com o microfone. Boa noite. Agora sim? Boa noite, presidente. Boa noite. Por gentileza, o vereador que está online está falando, por gentileza. Isso. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os pares, a imprensa e todos os internautas. Bom, a minha fala aqui hoje é, primeiramente, no mês passado, eu estive visitando as unidades básicas de saúde do São Dimas, do Santa Maria e do Silvestre. E um dos maiores apontamentos que a gente tem, tanto da população e das unidades, é a questão da lista de espera de exames. Então, eu quero deixar aqui, parabenizar aos envolvidos, o Executivo e o Hospital Ana Sintra, possibilitar ao município de Amparo um equipamento tão moderno como foi disponibilizado semana passada, esse equipamento para realização de ultrassom, raio-x, tomografia e para também densitometria óssea. Parabéns aos todos os envolvidos. Outro assunto também é a questão da volta. A gente teve a volta agora das aulas, começou hoje a volta das aulas no município de Amparo, tanto a rede municipal como estadual, e a privada também. E foi feito o planejamento da volta segura do comércio. E na sexta-feira, eu apresentei a essa casa de leis uma indicação pedindo à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, como também a Secretaria de Educação, a testagem de toda a equipe escolar, porque a gente precisa também ter uma volta segura também para a educação. E para isso eu pedi que seja feita a testagem, todo o pessoal envolvido, tanto o pessoal da professoras, diretoras, pessoal da limpeza, merendeira, até o pessoal do transporte também, das vans, pessoal que vai ter acesso diretamente a essas crianças. Então, para que a gente tenha também, como tiver uma volta segura do comércio, eu propus também essa indicação de testagem massa, toda a equipe escolar, para a gente ter também uma volta segura das unidades escolares também aqui de Amparo. Bom, outro assunto que eu queria também reforçar a questão que o Mineiro falou, a falta de abastecimento de água. Não é a falta de água, mas sim de abastecimento de água. A gente sabe que o problema de caminhões-pipa danificados não é de hoje, esse problema. É um problema que já vem de bom tempo, só que, porém, a gente precisa resolver isso daí. Então, reforço aqui ao superintendente do SAI, Marcelo Vian, que a gente faça uma ação para resolver esse problema que já vem de um bom tempo. E falta de água, não tem como. É uma necessidade básica e se tem um caminhão danificado, mas essa água tem que chegar à população de alguma forma, entendeu? Então, que a gente resolva já esse problema de uma vez, que não é de hoje que vem esse problema de caminhão danificado que o SAI tem na sua história já, ok? E também mais uma questão aí, reforçando também que a vereadora
Silvia falou, a gente teve a reunião semana passada relacionada à Santa Casa na Sintra, e realmente, pelo que a gente ouviu e foi discutido, a gente precisa montar assim, um grupo aí e atuar diretamente nessa questão da Ana Sintra. A gente teve a intervenção, eu não tive acesso ao que foi definido, o que foi o resultado final dessa intervenção. A gente sabe que a prefeitura está fazendo um levantamento, já tem alguns apontamentos, tem apontamentos também do Tribunal de Contas, então a gente precisa atuar diretamente, um grupo de vereadores atuar para a gente resolver, porque é um hospital muito importante para Amparo e a gente precisa ver o que acontece, não é de hoje dentro desse hospital, o que está acontecendo. Então a gente precisa, eu acho que é nosso papel como vereador fiscalizar de perto o que realmente ocorreu e está ocorrendo na situação da Santa Casa na Sintra. Então agradeço aí a atenção de todos e uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, vereador. Mais algum inscrito, vereadora? Sem mais inscritos, presidente. Presidente, só uma coisinha, um assunto relevante, acho que todos os vereadores gostariam de falar sobre isso. Pois não. Parabenizar os 2 atletas amparenses que foram para a Olimpíada, né? A Suelen e o Pedro Spajari, né? Que foram lá, então parabenizar eles também. Até, se for o caso, eu acho que o presidente poderia fazer alguma coisa pela Câmara aqui, parabenizando uma moção para eles fazer também. Uma moção em conjunto. E deixar registrado também que o fisioterapeuta Patrick, também de Amparo, embarca agora, né, para o Japão também, para trabalhar junto na Paralimpíada. Muito então, bem se lembrado, pudesse fazer alguma coisa pela Câmara, seria importante. Muito bem lembrado. Muito importante, muito importante. Pois não, pastor? A respeito da chamar a presidente da BPA, Após aquela reunião, nós vamos tratar desse assunto após o encerramento dessa sessão extraordinária. Tem alguns assuntos relevantes para a gente poder conversar, então eu já aproveito o ensejo para pedir. Nós vamos agora convocar os senhores vereadores para a extraordinária. Então, logo termine a extraordinária, eu peço a paciência dos senhores vereadores, mais uns 10, 15 minutos, para a gente ter uns assuntos internos para serem resolvidos. Como não há mais vereadores inscritos, eu convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, para a sessão extraordinária que será realizada logo após o encerramento desta, para discussão e deliberação da seguinte matéria: projeto de lei número 64/2021, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins. Declaro encerrada esta sessão.